Ora, estimado telespectador, o nosso muito boa noite. No ar e consigo mais uma edição do Semana em Análise. Comigo, os habituais comentadores deste programa. Eugênio Clemente, que eu vou saudar. Boa noite. Boa noite, Faustino. Boa noite ao meu colega e aos telespectadores neste domingo de desporto e de eleições pelo mundo. Luís Gimo, boa noite. Boa noite, Faustino. Boa noite, Eugênio Clemente. Boa noite, telespectadores de Cabinda Conene, na diáspora. E reitero, nesta expectativa, né? Desporto e política. A política, porque temos o substituto do tio Celito, um presidente que era quase tratado como um amigo. Como um amigo de Angola. Noite Portugal, de eleições em Portugal, eleições presidenciais, com as sondagens a darem por certo Zé António de Seguro, mas também noite de final do campeonato de futebol. Mas por cá faz mesmo atualidade a inauguração da fábrica de alumínios na zona franca da Barra do Dante pelo Presidente da República, João Lourenço. Luís Gimbo. Mas uma unidade fabril a surgir na Zona Franca e aqui este grande projeto a começar a corporizar aquilo que é a sua existência. Sim, olha, para termos uma ideia, estamos a falar de uma fábrica de alumínio e o alumínio tem uma vasta utilidade na construção civil. O mais impactante que vimos é a cascalharia de alumínio para fazer janelas, portas, mas tem vasta utilidade em outras componentes da construção civil, tem vasta utilidade na indústria de embalagem, e o grande impacto do alumínio na indústria de embalagem são as latas de bebida, e como vê, é um setor de investimento que tem uma ampla cadeia de valor e esperamos que, por este investimento, que no meu entender é assertivo, temos que ter fábricas desse tipo em Angola. E porque, para além de permitir que haja esta cadeia de valor de outros negócios e outras fábricas poderem comprar cá em Angola a matéria-prima, a principal matéria-prima para estes vários setores, construção civil, é um investimento, é uma fábrica e é um processo que tem um nível de conhecimento complexo no uso da energia elétrica, da química, e que essa transferência de conhecimento vai permitir elevar também a expectativa de um jovem angolano, de profissionais angolanos que estão em áreas de engenharia, de química, e está ali a possibilidade de... Mas, para além disto, a base deste investimento de negócio essencial nós não temos a matéria-prima, ou seja, o mineral do qual é aquecido a um nível tal que se extrai o alumínio, mas naturalmente esses tipos de indústrias operam, a Índia, o Brasil, a China estão na linha de importação deste tipo de mineral, mas o mercado que domina a produção de alumínio não tem, importa a matéria-prima, mas aqui tem um fator que também é importante, é a energia. Uma capacidade de energia, sabe que nós estamos com cerca de 6,5 megawatts, que há mais energia do que o consumo de energia. E o Presidente da República sempre falou, tem vindo a falar em vender energia para os outros países, mas aqui com este projeto consome muita energia que vai dar também receitas públicas à ente. E a outra questão que espero no futuro, que tem que se alinhar a este projeto, são as indústrias de refinaria de petróleo, porque é uma matéria-prima
essencial que se produz nas indústrias petroquímicas e que é uma das matérias-primas para esse tipo de fábrica. Eu espero que este fornecimento, sei que ainda não se faz cá em Angola, por causa das refinarias, ainda está a um nível que não o que esperávamos, mas eu espero que este investimento na refinaria e estas fábricas da indústria do alumínio estejam alinhadas para que a médio prazo seja sustentável a produção de alumínio em Angola. Muito bem. Luís Gimo. Eugênio Clemente, vemos aqui uma mega fábrica e, como perguntava ao Luís, é o corporizar daquilo que é este grande desafio, que é a Zona Franca da Barra do Dante, com o surgimento de mega investimentos que atendem não só as necessidades do país, mas também as necessidades de exportação. E, sobretudo, com o alumínio, que também pesava muito na importação de matérias voltadas, sobretudo, à construção e outros setores em que este metal é utilizado. Bom, é um investimento que devemos, de alguma forma, realçar o papel que vai jogar naquilo que é a dinâmica da própria economia nacional, atendendo às necessidades que o mercado impõe no consumo deste produto acabado, sobretudo, não é? Nós temos um país que teve um impacto dinâmico na construção e edificação, sobretudo de infraestruturas. Houve um abrandamento, mas tudo leva a crer que nos próximos tempos voltaremos a ter necessidade de atender vários projetos de impacto social, onde, de alguma forma, produtos acabados de base do alumínio, tal como o Luís fez referência, se vão fazer sentir. Quanto à matéria-prima, acredito eu que, daquilo que eu estive a pesquisar nas proximidades, Moçambique e Malawi são países que têm, pelo menos, ocorrências de existência do mineral importante que é o bauxite. Eu acredito que nessa geografia da arquitetura africana a fábrica há de encontrar caminhos, como diz o Luís, grande parte dos países que têm essa indústria fazem importação de matéria-prima. Logo, não vejo que, ao ser feito o investimento, que não se tenha calculado, pelo menos, de onde seria a base para a matéria-prima. O importante aqui, e o que eu queria ressaltar, é o que disse o Faustino. O primeiro elemento prende-se com o facto de que há uma corporização da estrutura de certeza do projeto Zona Franca da Barra do Dante. Bom, isso nos leva, de alguma forma, a perceber que há uma certeza, foram feitos já alguns ensaios, agora é como é que este impacto do investimento começa a ser sentido naquilo que nós sabemos que é a apetência para a corrida ao emprego. Um emprego de qualidade, tendo em conta a natureza dos investimentos que lá estão a ser feitos. E aqui nós temos que sinalizar, e olhando o que é que, do ponto de vista de política, está dimensionado para que quem queira trabalhar num projeto localizado na Zona Franca da Barra do Dante não encontre os mesmos constrangimentos, porque se nós tivéssemos uma cidade, uma interligação viária facilitada, se nós tivéssemos uma intermodalidade de meios de transporte, era normal que quem vive em Luanda pudesse ir de manhã trabalhar na Barra do Dante e voltar. Não é que não existam condições para que isso aconteça. Nós temos condições de ter um ramal, por exemplo, que sai do desvio do ramal do caminho de ferro de Luanda, que podia chegar, por exemplo, à Barra do Dante, para facilitar e estimular a mobilidade. Facilitar a mobilidade. Nós temos aqui, no Porto de Luanda, o cais central dos catamarãs. Nada obsta, por exemplo, que naquela região da Barra do Kwanza também, da Barra do Dante, existisse um terminal de passageiros para o estímulo da cabotagem marítima.
Porque do ponto de vista de mobilidade, nós sabemos que nós temos constrangimentos muito graves. Daí que, se nós queremos corporizar a existência factual da zona da Barra do Dande versus o pensamento estratégico, é importante que não se percam de vista estes elementos que são fundamentais. A questão da mobilidade, a questão também de ver se o impacto da Zona Franca da Barra do Dande não pode dar o surgimento de um novo aglomerado habitacional, uma nova zona habitacional que pode estimular as pessoas que lá vão trabalhar, de não estarem a fazer viagens permanentes, uns que se calhar vão a Cachito, outros que se calhar têm que vir para Luanda. Por isso, este é um aspecto que eu também gostaria de ter em conta no que diz respeito à sua pergunta de corporizar a existência desse projeto Barra do Dande. Um elemento fundamental eu acho que nós temos que saudar o investimento chinês no nosso país, o investimento privado chinês. Mas nós temos aqui um choque cultural. É preciso que nós façamos um melhor trabalho junto da IPEX, os próprios ministérios que estão aí, sobretudo o Ministério do Comércio e Indústria, porque realidade seja dita que quando nós montamos uma indústria, falamos de uma indústria, também estamos a falar de um outro padrão de força de trabalho, de um outro padrão do ponto de vista remuneratório. E não pode ser um padrão remuneratório apenas a olhar que se o salário mínimo em Angola são 100 mil kwanzas, eu aqui só posso pagar até 300 mil kwanzas para trabalhadores de indústrias na dimensão como esta que estamos a nos referir. Então, como é que nós podemos resolver isso? Nós temos que saber que há um choque cultural. Os chineses precisam também de ser instruídos ao choque cultural, porque o angolano gosta e o angolano percebe e consegue distinguir o que são coisas boas. Este é um elemento que eu acho que nós devemos ter em conta nesta realidade chinesa, porque eu sinto que os investimentos chineses, os chineses têm uma força de investimento muito forte, mas eles não conhecem muito da cultura e do comportamento do angolano. Precisam de perceber que os angolanos, e temos estes relatos, temos que também afirmar isso, temos exemplos da forma como, em alguns casos, alguns grupos chineses tratam a força de trabalho nacional. Não é? Querem uma força de trabalho muito pouco qualificada e com condições de trabalho que não dão dignidade. Uma coisa é Angola estar a precisar de se desenvolver. Outra coisa é que esse desenvolvimento não pode ser a qualquer custo do ponto de vista da relação entre entidades empregadoras versus pessoas que procuram emprego. Não é? Muito bem. Luís Jimbo, nós estamos a ver um investimento de cerca de 250 milhões de dólares, mas também com sinal claro de retorno, porque há mercado e os dados aqui avançados é que a produção anual prevista poderá gerar receitas na ordem dos 300 milhões de dólares diante do investimento de 250 milhões. Aqui a certeza clara da segurança no investimento, olhando para Angola. Sim, e nesta perspectiva da questão que levanta, é bom para quem está a investir, é bom para este setor privado e espero que haja participação de angolanos neste capital, porque sabemos que temos muitos angolanos endinheirados lá fora e estes são tipos de projetos que para fazer retorno do seu investimento, espero que. Mas eu concordo com o que o meu colega estava a se referir relativamente à visão estratégica sobre a transferência do conhecimento, não é? Aqui, embora ser uma zona franca, é preciso obrigar, e que espero que as leis protecionistas estejam bastante claras nesta zona franca para definir o número de trabalhadores angolanos, em que nível eles podem estar, de especialização, e depois obrigar um nível de responsabilidade social da empresa a participar na construção desse conhecimento. Hoje, as grandes empresas fazem isto, é muito fácil, eles participam nos subsídios de bolsas para estudantes nas Chinas, que têm a ver com este tipo de conhecimento, e
depois há uma obrigatoriedade, assim que terminar o curso, deve obrigatoriamente trabalhar X período para a empresa, e aqui estamos a falar de um engenheiro no nível alto de domínio de tecnologia, depois deste período ele é livre de se manter ou sair, e depois para que também não se transforma isto de que lá dentro, vamos às fábricas, lá dentro nenhum angolano pode entrar, são todos chineses, porque os chineses têm esta cultura de protecionismo do conhecimento. Mas nós temos que, sim, abraçar esta questão da transação financeira, e aqui também espero que no protecionismo, nesta questão da Zona Franca, haja uma regulação na transação financeira. Também não pode ser que daqui, quer dizer, quem ganha tudo é o estrangeiro. Sabe que estas fábricas que estão cá em Angola por uma razão muito simples, de vantagem. Qual é? O acesso à energia bruta. E aqui estamos a ver um exemplo diferente, positivo. Mas aqui o acesso à energia barata? Não, bruta. Bruta. Este tipo de indústria consome 65% do seu investimento é energia. E aqui, sim, é uma fatura a pagar ao governo, ao consumo desta energia, por isso, repito, que não deve ser facilitado de graça, ou porque não, a fábrica já está em Angola, estamos a facilitar o investimento. Não, tem que ser pago conforme deve-se pagar, porque há estes lucros que estamos aqui a falar, e estes lucros são transferidos para o beneficiário líquido, que é a China. Mas de outra questão também há um conjunto de serviços, como bancários, despachantes, logística, que o governo angolano tem que assegurar que sejam empresas locais a fornecer estes serviços, e não como fazem estas grandes empresas, criam pequenas outras empresas. Nós vimos, inclusive, no período da construção civil, quem conduzia os caminhões para transportar areia eram os chineses, que os caminhões eram da China, quem está, o engenheiro é da China. Quer dizer, e depois, sim, construímos prédios, casas, mas não temos nenhum engenheiro, nenhum especialista na construção civil que se possa assumir que eu participei neste projeto. Isto desta forma, nós não vamos conseguir sair e dar este pulo do conhecimento, da competição e de aprender com aqueles que fazem e que estão a competir no mundo. Eu acho que há que haver um nível de proteção e do nosso interesse para, pelo menos, daqui a médio prazo, serem empresas angolanas, pequenas e médias, no nível de participação nesse tipo de processamento. Mas é preciso haver um debate claro sobre isto, não focalizamos simplesmente, olha, agora temos alumínio, olha, são X mil milhões, depois no final a gente vê que quem é o beneficiário final é líquido, é todo estrangeiro. Só termino numa questão. Também é verdade que este tipo de indústria, ela absorve pouco emprego direito devido à tecnologia, mas a sua cadeia de valor é vasta, é muito vasta. E esta é a parte que também o governo tem que incentivar. Não é todo o material a exportar, como ferro, gunza, tudo tiram, põem no barco, levam, tudo vai-se fazer alumínio, levam. Não pode ser assim. Tem que se obrigar uma certa taxa de produção que é obrigatório estar no mercado angolano. Podemos ir numa loja de alumínio e encontrar lá alumínio fabricado em Angola e termos orgulho destas coisas para acontecer e a transformar a vida dos angolanos. Muito bem. Eugênio, vai acrescentar o... Eu vou acrescer apenas o seguinte. Falou na questão da segurança do investimento, mas eu começo a olhar para a necessidade da questão de uma segurança que esteja à altura dos investimentos, dos projetos industriais de elevada concentração tecnológica e não só. Vou dar um exemplo. O episódio que nós tivemos em Cabinda, da plataforma, eu sinto que nós temos que olhar também para esse tipo de indústrias. Temos aquele projeto do WIS, da mina de cobre. Era importante também que os nossos serviços de, sobretudo, proteção civil,
não tanto bombeiros, proteção civil, acompanhassem a dinâmica que é necessária para a natureza de intervenção em casos de acidentes ou incidentes de alta proporção a esses projetos industriais que estamos a colocar. Porque nós também, pelas redes sociais, vamos acompanhando e fomos acompanhando muitos episódios onde a capacidade de resposta das nossas forças para questões de fórum doméstico deixavam muito a desejar. E se naquelas questões de fórum doméstico deixaram a desejar, eu quero saber se na complexidade dessas indústrias que vão surgindo, como é que essas forças essa estão estrutura de organização para uma resposta efetiva numa situação de necessidade. Porque eu vou ser muito verdadeiro sobre isso. Nós, quando vemos o INEMA de outros países e a proteção civil de outras realidades, e tal como eu falei da questão da mobilidade de barcos, há países que têm não só aquele carro do bombeiro, o carro cisterna, que muitas das vezes vem sem água. Tem helicópteros, tem equipas muito bem treinadas. Então, não basta apenas também a existência de extintores, que muitas das vezes depois eles não funcionam. Então, eu creio que o país está a dar passos, estamos a fazer refinarias, estamos a fazer projetos industriais de alta dimensão, mas é preciso zelarmos não apenas para a segurança remuneratória social da nossa força de trabalho, mas situações que podem levar a uma intervenção para casos de vida ou de morte. Tivemos o caso da plataforma, estamos a montar indústrias, era bom passar ao Executivo esta necessidade de olharmos para os nossos serviços de proteção e bombeiros, mas proteção civil, e o INEMA como forças integradas para situações que de algum dia podem surgir. Muito bem. Vamos então olhar agora para esta preparação, a visita do Papa Leão XIV, é a terceira visita de um pontífice à Angola e que também simboliza o estado das relações entre a Santa Sé e o governo de Angola. Luís. Olha, sabe que Angola é um Estado laico, mas a nossa matriz religiosa é cristã. É cristã e com a maioria da população católica. Ou seja, o cristianismo é parte da nossa identidade de valores espirituais. E esta vinda do Papa, obviamente que consolida e demonstra esta realidade que é histórica na relação de Angola e o Vaticano. E por outra, sabe que Angola, o Estado angolano, na sua responsabilidade social, está a apoiar a construção de uma basílica. E sabe que a basílica é uma infraestrutura numa dimensão de valores espirituais, de valores religiosos para a Igreja Católica, que é de controle direito do Vaticano. E aqui compreende-se que a vinda do Santo Papa também é para a inauguração desta basílica e dar a sua bênção. Mas isto levanta uma preocupação maior. Mas o comunicado da SIAST e até mesmo na conferência de imprensa deixou claro que a vinda do Papa pouco tem a ver com a Basílica, Luís. Eu não sei por que razão insistem nesta comunicação, mas os olhos, o sentimento que tenho, não faz sentido Angola investir, só para termos uma ideia, o que é uma basílica para a Igreja Católica. A Igreja Católica tem várias infraestruturas de símbolo religioso, tem
Tem a igreja, tem a paróquia, tem os santuários, mas a Basílica é o espaço supremo para a igreja. Temos ouvido da Basílica Santo de Pedro, quer dizer, há um ritual para... Não, a questão é que a visita não está associada, por enquanto, a essa questão. Ainda bem que agora o Faustino diz por enquanto, mas deixa dizer aquilo que eu vejo. Se estamos a construir uma basílica e veio o Santo Papa, para mim não faria sentido o Santo Papa não passar pela Basílica. Não, agora, pode se a passar, Basílica mas parece, vai estar inaugurada, mas isto é uma outra questão. Por isso vamos comunicar bem para os fiéis, para a população. Eu não estou a assumir, e nem está na minha responsabilidade dizer que será a inauguração. Isto é o desafio de quem está a construir e de quem está a pagar. Não é? Mas a minha questão é de que eu entendo que esta visita do Santo Papa tem que ter ligação com a Basílica. Mas, como disse, a outra questão essencial para mim, de um ponto mais social, é nos afirmarmos como um país de matriz cristã. Por quê? Para resgatarmos e com a vinda do Santo Papa, discutirmos os valores sociais, os valores da Igreja na família. A semana passada discutimos aqui problemas sociais que apontamos que a solução é da família. E na família, na nossa matriz de família angolana, a base de valores também é o cristianismo. Então, eu espero que começamos a pensar seriamente em uma oportunidade de reconciliação para com a sociedade, do amor ao próximo, porquanto a presença do Santo Papa vai nos obrigar a refletir a estes valores da família e sociais que a Igreja nos oferece. Eugênio Clemente, essa vinda do Papa, mais do que o estreitar de relações entre Angola e a Santa Sé, olhando para aquilo que é a matriz cristã do país, é este também um momento para o reafinar daquilo que é a necessidade para olharmos para o nosso tecido social e procurar alinhar a este tecido social a um comportamento que simbolize estes 15 milhões de fiéis católicos em Angola. E aqui falo da vinda do Papa, mas para atrelar a necessidade da educação da própria sociedade e de se lançar uma esteira nova na reconstrução do tecido social. Bom, nós temos que repartir essa abordagem em 3 ou 4, não é? Primeiro, dizer que há uma expressão que diz que feliz a nação cujo Deus é o Senhor. E nós, felizmente, somos uma nação que deve se orgulhar do Deus que olha por Angola. Não é? Muitas das vezes as pessoas até dizem Deus é angolano, não é? Por não permitir que muitas coisas acontecessem de mal em cenários que muitas das vezes até assim o viesse a acontecer. Então, para dizer o seguinte, a visita do Papa, os valores sociais, como o Faustino acaba de fazer referência. Eu creio que, por via da Igreja, nós, quer no campo da educação como no campo da saúde, sobretudo a Igreja Católica, nós temos muitos bons exemplos que alicerçam e criaram bases para o alicerçar das relações entre o nosso governo angolano e a Santa Sé. E eu acredito que a Santa Sé sempre viu, dentre os vários comportamentos dos Estados africanos, que Angola é um bom parceiro. A Igreja, hoje, neste contexto desafiador de paz, se ela pode ser um parceiro mais forte, pode. Olha, vamos olhar para uma área que é a área da arte e ofício. Muito das boas práticas profissionais que muitos homens e mulheres tiveram, aprenderam por via da Igreja. Se perdeu, não sei por que razão, mas se é possível recuperar, é. Hoje, nós vamos olhar para um quadro social
muito das nossas trabalhadoras domésticas não conseguem pregar um botão na camisa. Mas muitas das pessoas que tiveram nas madres tinham centros para bordar, para costurar, para aprender a passar, para aprender a lavar. Nesse aspecto, eu creio que, por via do nosso ministério, me apetece, as igrejas podiam sim criar alguns centros com apoio, o governo fornecia os meios e a igreja dava o capital humano para formar. Teriam sim uma boa parceria. Quanto à visita propriamente do Papa, como diz a introdução do Luís, independentemente de não ter sido feito nenhum anúncio oficial, mas as movimentações internas, o investimento que o Estado angolano está a fazer na requalificação da vila ou da Mushima, da Nossa Senhora da Mushima, de onde se encontra o santuário. E está a falar com uma pessoa que é devota, que conhece bem o santuário da Mushima, andou por aquela zona. Eu acho que, como um cristão, também seria de olhos fechados dizer que esta visita do Papa já é uma bênção porque vai aterrar em Icolibengo. Já o governo de Icolibengo recebe uma boa bênção. Chegar ao santuário da Mushima é, de alguma forma, sinalizar um desafio futuro que nos vai colocar o santuário num roteiro do turismo religioso de um elevado padrão, que se assemelha àquelas romarias que fomos vendo ou que vamos assistindo para quem vai a Fátima. E outros lugares. Isso é um sinal de orgulho para todos nós, termos hoje... Eu que conheci a Mushima do pós-guerra, em que se fez a primeira peregrinação ainda em terra batida, e hoje conhecer a Mushima nos investimentos que estão a ser feitos, onde existirá uma basílica, eu acredito que isto é mais do que um orgulho nacional. Então, pode não ser ainda a ocasião própria para se anunciar, mas, de alguma forma, levar o Papa... Vamos nos preparando para isso. Olha, já depois dizia, não dizer já que não sabia. Sim, para não dizer que não sabia, eu já estou preparado, pelo menos, para algum dos cenários, não é? Sim. Então, dizer que, para nós, eu até tive o cuidado quando eu vi a notícia, dando nota que procurei perceber na geografia mundial quem ainda é que não está no convite para visitar Angola, porque Angola está na moda. Já tivemos aqui os países todos europeus, tivemos um presidente americano, vem o Papa, como diz o outro, zero game, não é? E aqui a particularidade de ser o terceiro Papa a visitar Angola, Luís Jimbo, e Eugênio também, esteja à vontade para... E aqui é preciso situar que os papas na visita a Angola tiveram uma agenda muito clara. Uma das agendas foi o fim da guerra, o apelo ao fim da guerra e à reconciliação. Depois, as agendas seguintes têm a ver com a Igreja Católica, a CIAST, congrega uma responsabilidade muito grande na África Austral e passa por muitas decisões e responsabilidades que os bispos têm de se engajarem na vida social dos fiéis. E a presença do Papa reforça isto. Recentemente, a Igreja Católica realizou o Congresso da Reconciliação. Estamos a comemorar o jubileu dos 50 anos do Estado e dos 450 anos da Igreja, mas no final toda a mensagem e a preocupação da Igreja está a ser cada vez mais para com aqueles que sofrem. A pobreza é extrema, a exclusão é visível. E eu entendo, eu sou daquelas pessoas que entendo que quando um político está a jurar posse perante a Bíblia, está a se impor a uma autoridade moral. E aqui os valores que nos são ensinados desde casa
na sociedade, à Igreja, é estes valores de amar o próximo, de fazer o bem, da caridade. E quem tem esta autoridade é o clero. E eu espero que a vinda do Papa vai reforçar esta mensagem e esta posição, não só do corpo do clero da Igreja Católica, mas de todas as igrejas cristãs em Angola, de que têm responsabilidade de defender o bem contra o mal. Têm a responsabilidade de dar voz e de dizer o que está errado perante quem tem o poder da lei. E eu acho que é isto que falta-nos a autoridade moral de alguém que possa dizer: senhor Presidente, isto aqui está errado, senhor Juiz, isto aqui, sim, na lei está certo, mas aos olhos de Deus é pecado. Quer dizer, precisamos desta autoridade moral. E por isso eu disse, eu espero que nos ajude com a sua presença a reconciliarmos, porque quando vamos à rua, é normal ter o governante que olha para o governado sem sentimento de amor. É normal irmos para as redes sociais e encontrar os miúdos a faltar, os jovens, os governados, a faltarem respeito aos mais velhos, a quem governa. E a esperança está onde? Está nos valores da família, e os valores da família estão alicerçados nos valores que nos são ensinados pela Igreja. Eu espero que seja esta, para mim, o ímpeto desta presença, do Papa. Do Santo Padre a Angola. Sim. Bom, primeiro, eu sei que, do ponto de vista da diplomacia, eu creio que será uma visita para o reforço dos laços espirituais e diplomáticos. Fé, paz, esperança, a necessidade dos angolanos manterem as suas conquistas por via daquilo que alcançaram para a paz, fortalecer a reconciliação e a pacificação dos nossos espíritos. Agora, a dimensão social, o desafio da dimensão social que é necessário fazer em Angola, esse é um desafio que é nosso. E eu creio que nós, muitas das vezes, gostamos de esperar dos outros aquilo que é nossa responsabilidade. Não vai acontecer, porque há características da diplomacia da não miscuidade, né? Não se miscuir nos assuntos internos. Agora, nós temos que acreditar que também está escrito, não basta só dizer Senhor, Senhor, me ajuda, tem que fazer alguma coisa. E o que nós temos que fazer é, de alguma forma, sair das nossas vaidades. Nós somos muito vaidosos. A nossa vaidade nos sobe até onde Deus chega. E, felizmente, eu sinto que nós vamos ultrapassar as situações que o Luís diz, das insensibilidades, por via de algo que temos que apenas o fazer. O compromisso. Ele não encontra este compromisso. Permita-me por exemplo, a vaidade. Se ele for educado com valores cristãos, da não à luxuaria, não, você só quer olho para você, isto é pecado. Quem tem a autoridade moral, é este o valor da Igreja. Sim. O que se passa é que nós temos, hoje a sociedade é normal, depois da guerra, esvaziou-nos de valor. E isto se faz com a autoridade moral da Igreja, com ensinamentos da Igreja. Sabes qual é o nosso maior problema, sem ofensa para ninguém? Nós transportamos a inveja do bairro para as instituições. Nós somos vaidosos e temos uma doença séria da nossa inveja. Deixa eu só terminar. Eu não vou fazer papel de pastor, né? Mas a solução é a Igreja. Não, mas deixa-me só terminar para não me perder, porque assim vais-me roubando o meu tempo.
O que eu estou a dizer é o seguinte: nós temos pequenos problemas que são derivados de sociedades de pós-guerra, que só se ultrapassam com base nesse elemento que disseste, sim, de um elevado de valores. Mas o nosso grande problema é que esses valores, eles se perderam, não são todos, Luís. Nós temos pessoas que chegam às instituições para liderar, mas ele não aprendeu a sentar na mesa com o pai. Se ele não aprendeu a ouvir com o pai, como é que ele há de ouvir de alguém? Pronto, estamos a defender agora, a mesma o que coisa. Nós estamos a defender a mesma coisa. O que vamos dizer é o seguinte, para fechar, é bom, isso demonstra o quê? Que temos boas relações com a Santa Sé. Demonstra que o Estado angolano é um bom parceiro nos investimentos que apoiam a Igreja a cumprir a sua ação social. E aqui eu digo, o Santuário da Nossa Senhora da Mochima, se mesmo com as condições existentes no passado já era um marco, o governo deve preparar uma visão estratégica. Por isso é que eu digo, se há uma província que é um grande polo de desenvolvimento e que estava adormecido, é mesmo Icolibem. Vamos agora olhar aqui para o Presidente da República, que recebeu informações sobre o andamento das obras da refinaria do Lubito. E pelo que nós conseguimos perceber das explicações ouvidas, neste momento já vai há algum tempo, mas tem perto de 23% de execução física, Luís Jim, uma infraestrutura que é mega e que vem, quando concluída, ajudar ainda mais o país na resposta pelos refinados de combustível e, sobretudo, naquilo que tem que ver com o aumento da capacidade do país em refinar, depois do último investimento, que também é a refinaria de Cabinda. Faustino me fez uma pergunta muito difícil, projetar, discutir o que vamos ganhar depois de concluída a obra, que está agora a 20%. Mas vamos lá chegar. Deixa-me dizer ainda como estamos agora, para depois sonharmos, não é? Temos que continuar a sonhar. E eu julgo que eu assemelho este projeto da refinaria porque o Presidente João Lourenço está no fim do seu mandato. Aquele que vai suceder o Presidente João Lourenço vai estar na circunstância em que a da decisão que o Presidente João Lourenço teve que tomar do aeroporto Agostinho Neto. Se de tanto tempo, de tanto recurso, de tantos desinteresses de alguns e interesse de outros, vale a pena continuar. Mas eu espero que a decisão seja de que vale a pena. Porque eu acho que essa visita do Presidente João Lourenço foi exatamente para ter uma noção se ele vai terminar aquela obra ou não. E eu acho que eu seria a pessoa mais avisada, mas dizer que não vai terminar. A previsão da conclusão é junho de 2027 e a produção inicial prevista para dezembro de 2027. Se isto se concretizar, 2027, aquela refinaria terminar, o Presidente João Lourenço vai ficar na história, já está na história global com estes feitos que estamos aqui a falar, das visitas, mas este já não é mais terminar o game, é alguma coisa de extraordinário, porque se olharmos os históricos daquela refinaria, se olharmos a dificuldade de investimento que tem, e depois houve muita especulação, verdade ou não, sobre a infraestrutura onde foi desenhada, como está desenhada, desafios de engenharia. Eu estou cético que em 2027, estamos a dizer, em um ano, vamos cumprir 70%. 80%, está em 20%, são cerca de 70%. Vamos fazer 70% daquilo. Do ponto de vista de análise muito rápida, isso significa dizer, este projeto tem mais de 10 anos, uma média, tem mais de 10 anos. Isto significa dizer que em um ano vamos ter capacidade de fazer mais o que fizemos em 10 anos.
Eu acredito que esta visita do presidente João Lourenço foi para ver a viabilidade, se ela vai acontecer, e eu estou mesmo cético de que em 2027 não vamos conseguir, mas que neste preciso momento há que se pensar estrategicamente para que o projeto tenha as condições políticas, legais, de investimentos, tudo assegurado, para que depois de 2027 o projeto continue. Sim, porque é a primeira fase de 2027, os dados apontam para a primeira fase. Então estamos a dizer que vai ser concluída a primeira fase e depois esta. Qual é a primeira fase? A primeira fase é fazer o quê, né? Eu estou a falar da refinaria concluída. Agora, não sei se é uma fase, que fase é outra fase, e nós vivemos isso como, por exemplo, a refinaria de Cabinda. Vimos quais foram os desafios. Houve inauguração em Houston, mas levou depois quase 2 anos para a fábrica acontecer cá em Angola. E, pronto, esta é a minha análise. A minha análise, eu acho que é um momento de se abrir mais o debate público e se criar condições estratégicas de transição deste investimento para a futura governação e não haver caças à bruxa, desinteresse, porque sabe que é nesta refinaria que houve o caso da Presidente do Tribunal de Contas, em que teve conta com a Justiça. Não estamos a falar de um projeto qualquer, é um projeto mega em África. E então, esta é a análise que tenho. Eugênio, estamos a falar de uma infraestrutura que, quando concluída, vai alterar aquilo que é toda essa estrutura de refinação de combustível no país e, consequentemente, a própria oferta de derivados do petróleo no mercado nacional e a redução das importações que ainda consomem muito daquilo que é o dinheiro do país. Bom, tal como eu tive o cuidado no tema do Papa dizer que as vaidades, e o Luís complementou que as vaidades são um pecado, eu não sou apologista de entregar o peso de um país em 5 anos, 10 anos dos projetos a uma só pessoa. E se calhar aqui nós temos um problema. É o problema da nossa matriz constitucional ter o presidente no sistema presidencialista, ser ele o presidente da República, chefe do governo, e depois as expectativas eleitorais apontam para o crivo do julgamento o que é que este homem fez. Não. Roma, Pavia, qualquer país, qualquer via não se faz num dia. Se o projeto tiver que transpor 2027, que transponha, mas que seja para terminar bem. Nós não podemos querer fazer um país com ciclos eleitoralistas. Há projetos que são de nação, geracionais, obedecem princípios, matriz, cronogramas, e que se elas não forem cumpridas, e poderão existir situações adversas ao não cumprimento do respeito de um cronograma, é natural que o próprio Presidente da República não se sinta que fui menos presidente porque a refinaria do Lubito não terminou. Não tem nada a ver. Está na hora de ganharmos um outro sentido de analisar Angola. Porque o que mais me preocupa é que os angolanos hoje, eles pensam tão somente neles, são tão egoístas no conceito da análise da geografia desse país, que nós, às vezes, temos uma abordagem e nos esquecemos que o colono morou aqui 500 anos. Que nós já tivemos aqui, no tempo do colono, a Primeira República, acho que em 1961 ou qualquer coisa. Quer dizer, esses aspectos, nós não podemos, de alguma forma, e é aí onde eu sinto que nós perdemos o foco no desenho daquilo que nós queremos para o país. A refinaria é uma indústria complexa. Refinar, dar tratamento, não apenas nos colocar os derivados, que é a gasolina, o gasóleo e o jet, mas termos Angola como uma verdadeira central da indústria petroquímica. Nós temos que configurar um horizonte para além dos 10 anos da presidência do presidente João Lourenço. Então, se em 2027 alguma coisa existir que seja útil e que se termine, ok, vamos bater palmas. Mas se não terminar, eu não vejo que é por aí
que se vai conseguir encontrar o fracasso da gestão. Por isso, olhando para o aspecto da refinaria, e dizia o Luís e bem, são essas situações que levaram a que esta refinaria não saísse do papel. Então, se nós tivermos que avaliar o presidente João Lourenço pelos resultados da refinaria, eu vou avaliar pela coragem de ter se desmistificado do porquê desta refinaria não ter saído do papel há mais tempo, há 10 anos atrás, de termos levado tanto tempo e agora, num espaço curto, percebermos que, afinal de contas, se tivéssemos de facto com coragem, começar a construir essas refinarias, que era de Cabinda, que era do Lubito, que era do Soio, este país hoje já estaria numa outra linha de projeção. Então, isso, o que eu sinto? Não é que eu seja já o tal mais velho maduro, não é isso. Não é isso. Mas eu sinto... Não, maduro que está nos Estados Unidos. Não, mas o velho. Eu agora pergunto ao Eugênio e ao Luís. É um projeto importante. A refinaria está orçada em 6,3 mil milhões de dólares. É o valor do projeto. E essas previsões 2027, 2029, conclusão final, nesse período se consegue mobilizar financiamento para a conclusão da obra? Olha, este é que é o debate importante agora. O debate importante agora é falarmos sobre a mobilização do financiamento destas obras, é de incentivar, incentivando a possibilidade de que, eu recordo-me, estava em debate público, que este projeto da refinaria do Lubito era uma amostra da nova arquitetura dos investimentos infraestruturais na região da SADC, onde vários países co-participavam e assistimos aqui à presença do presidente da Namíbia e do presidente da Zâmbia e das suas equipas a visitarem o projeto, a mostrar a iniciativa. Depois ouvimos que o setor privado ou o setor público da Namíbia entrou com financiamento, ou seja, nós temos que falar deste projeto nesta fase, incentivando ao financiamento, porque inclusive também havia sido anunciado que entraria para a cota ou para a bolsa, mas era dizer que para captar investimento. Quer dizer, são destas coisas que nós temos que criar debate. Nós temos que criar debate de como, por exemplo, o setor de empregabilidade que está a absorver, de empregabilidade de serviços, que está a absorver esta fase da construção da refinaria, a possibilidade que cria para quem está na indústria da madeira, para quem está agora em fábrica de alumínio, de construção, de logística. Nós temos que fazer sentir ao país que agora mesmo este projeto já está a dar lucro, já está a dar emprego, já está a dar mobilidade, já está a dar financiamento. E não insistir numa comunicação de que só vai dar quando terminar e depois ficamos atrás. Quando é que vai terminar? A barba branca está a vir, uns já morreram, mas afinal estamos a ignorar e a deixar de viver hoje, que é importante e faz um projeto como este. Como barragens, eles desenvolvem desde a fase da construção e depois de terminado, desenvolvem de outra forma. E eu julgo que este é que tem que ser o debate, não é? Exato. E esse tema que levanta o Luís, eu perguntava sobre a mobilização de financiamento. Seria aqui este um espaço para chamar-se países da região e, sobretudo, aqueles conhecidos offline, aqueles que não têm passagem para o mar, entrarem neste projeto e terem esta ação muito bem conseguida, que seria participar de um projeto como este? Olha, Eugênio. O nosso maior problema, às vezes, é quando nós começamos a falar de dinheiro. Quando nós falamos de trabalho, dizemos que há muito trabalho, mas quando começamos a falar do dinheiro, eu acho que é aqui onde surgem as situações que todos nós não gostamos. E o Luís diz, e bem, o que é que se passa aqui? É a altura desses projetos
que são lançados, eles começarem a distribuir dinheiro para a economia, pequenos prestadores de serviço. Eu estive muito recentemente em Benguela, aí por altura da Feira dos Municípios e Cidades, estive na Restinga. Quer dizer, Restinga é dos lugares que a natureza nos brindou, que todos nós devíamos nos orgulhar. Mas tu sentes em Benguela pouca liquidez para circular. Nós temos um exemplo. Eu, quando vou ao Namibe, por exemplo, quando sei que é um grande projeto, quando começou o projeto de Porto do Namibe, o que é que eu notava? É a forma como as pessoas depois que estavam empregadas nas obras, o fim de semana enchiam os restaurantes, os pequenos restaurantes que lá estavam. A gente sentia essa movimentação. E realmente, Luís, toca aqui numa questão que é se haverá ou não abertura para a entrada de investimentos. Quem tem que dizer é a Sonangol. Porque nós já tivemos aqui visitas, já se falou do presidente da Zâmbia, a Zâmbia chegou de falar publicamente que queria participar. É que depois não há uma informação que dê a sequência e voltamos novamente à informação crítica de que agora estamos a trabalhar para encontrar financiamento para que essa obra não pare. Eu acho que aqui o problema está na comunicação e na forma como a Sonangol se posiciona para fazer negócio com o mercado. Nós falamos de Rússia. A Rússia tem os seus oligarcas. A Angola viveu um problema, todos nós sabemos, é mesmo o nosso problema. Nós temos que ter a capacidade de perceber que há problemas graves ou não, feitos por angolanos, são os nossos problemas. Se a lei dizia que aqueles que entregarem uma parte, a outra podia ficar com eles, e essas pessoas estão no mercado, por que essas pessoas que têm dinheiro, liquidez angolana, não são convidadas, nem que seja por via de uma oferta pública, a serem partes da natureza desses projetos? Porque, no fundo, hoje é um investimento que a Sonangol está a fazer e sabemos que a Sonangol está a assumir o maior custo. Mas, no futuro, quem sabe, essas refinarias vão passar para terceiros, podem ser privatizadas. E vão ser privatizadas por quem? Por aqueles que, de alguma forma, já podem ter ali um 0,5, um 0,25. Nós temos muita dificuldade de fazer negócios entre nós. Eu não sei porquê. A nossa não, Constituição... sabemos. Sabes? Eu vou olhar para a Constituição. A Constituição diz que... o problema não está na Constituição. Deixa eu só explicar. Não, o problema está naquela questão que tu disseste. A inveja, através de sistemas, a inveja, a nossa só matriz, quero eu. A nossa matriz constitucional até oferece uma coisa boa. Nós temos uma matriz constitucional capitalista. Então, se no capitalismo se fala de dinheiro, fala-se de oportunidades. Por que que entre nós temos dificuldades na análise desses grandes projetos de inserção do nosso capital angolano? É o egoísmo. Então, se for o egoísmo, então quer dizer que o que se passa na geografia desses projetos não é a ausência de capacidade financeira para os capitalizar. É a exclusão do acesso às fontes de como as pessoas podem participar. Então, eu fiquei muito feliz quando ouvi, na senda da problemática da ex-presidente do Tribunal de Contas, que, por uma assinatura, cria ações. E logo despoltou que não pode ter ações indo comprando em bolsas. E houve tanto debate. Olha, sim, é uma boa ideia, vamos pôr em bolsa. E até hoje nunca acontece. Eu acho que aqui, voltando à sua preocupação do presidente João Lourenço, desse projeto estar a um ano das eleições, eu acho que o próprio presidente João Lourenço devia fazer um exercício muito aberto, dizer o seguinte: olha, nós lançamos o país para um caminho. Somos os angolanos que temos que estar aqui. Não me associem a nada que crie impedimento ao acesso de criarmos uma narrativa económica assente na oportunidade dos angolanos participarem. Eu acho que o Presidente... Eu não estou aqui se o Presidente em 2027 a refinaria... Não, em 2027 essa refinaria já é um resultado das suas políticas. Permita-me um debate à parte. Eu sinto que o maior impedimento não está na vontade, na lei, nem na vontade política. Está num grupo que controla
vamos dizer, mas esse grupo num grupo, que deixa eu controla. dizer, sim, não, num grupo, por exemplo, no setor banqueiro, onde inclui estes mercados de capitais, onde fazem as transações, porque na verdade são estes que em conselho, em reunião de conselho, assinam documentos, autorizam o que a lei manda ou não. E é por aí. Mas o investimento, Luís, o investimento ou seja, na infraestrutura deste tipo são investimentos muito pesados. Sim. Deixa-me voltar a dizer no que me está a referir. Por exemplo, a possibilidade de um cidadão com um dinheiro no banco poder entrar no capital de empresas que estão na Bolsa, houve a Unitel, houve a Operação Angola e outras. São operações diferentes. Estou a partir deste exemplo do seu raciocínio, a possibilidade Dá uma oferta de pública, angolanos uma oferta pública. terem a possibilidade de entrar em capitais, ok? A questão é que o conhecimento, a literacia sobre isto é controlada. E quem carrega no botão, no sistema, para o seu dinheiro se transformar em ação, não é o presidente, não é o ministro. É alguém que às vezes até chega a não ser angolano, um consultor contratado estrangeiro que está lá naquela função para fazer um serviço técnico. Bom, e agora é esse descontrole que nós temos. Este é o sentimento que temos. Agora vamos olhar para a conclusão da nova arquitetura, remuneratória da administração pública prevista para 2027. Temos estado a haver este grande desafio voltado à melhoria dos salários, o desafio voltado também a que esses salários possam ter algum poder, mas vemos aqui também toda essa estrutura da necessidade da uniformização do salário por setores na própria administração pública. Eugênio. Bom, eu compreendo quando se identificou a necessidade de se olhar para essa arquitetura remuneratória da administração pública. Eu compreendo a natureza e o sentido, mas eu primeiro devia sugerir que, em vez ela conclui-se em 2027, eu espero que esta conclusão, que se aponta para 2027, não crie uma expectativa contrária ao próprio sistema e à própria administração pública, mas sim nos sirva como um indicador, o fim do estudo de um diagnóstico que nos permite, de facto, equilibrar, equacionar ali onde é necessário. Porque eu não sou muito apologista de carregarmos todos os programas políticos que se pretende de um país que não tem data para findar, que são as pessoas que vão desaparecer, que nós continuemos a viver como se 2027 da nossa existência. Há uma necessidade, sim, de primeiro este estudo nos permitir concluir como é que esta arquitetura remuneratória se vai processar. Primeiro, para não criar falsas expectativas. O que nós temos que trabalhar é dar valor, consistência ao Kwanza. O Kwanza tem que servir para comprar alguma coisa e esta alguma coisa tem que ter valor. Primeira coisa. Segunda situação, é o modelo da forma como as pessoas fazem a sua despesa em função das suas necessidades. Faustino e telespectadores e o colega Luís, não podemos ter uma realidade onde nós queremos que o funcionário público, que é alguém que de segunda a sexta-feira está ali naquele lugar e vai para casa, ganha 250, ganha 300 mil kwanzas, quando ele pretender comprar uma mobília, um fogão, um televisor, ele tem que pagar a pronto. Isso não existe. Os nossos economistas, os nossos estudiosos angolanos, os nossos políticos viajam e conhecem como funcionam outras realidades. E isso pressiona quem governa. Quem governa pensa que o problema está na incapacidade apenas do valor que as pessoas recebem. Não. Está na inexistência de uma arquitetura social
que nos permite a que um funcionário público, com o seu bilhete de identidade, dirige-se a uma instituição, a uma loja, e ele diz: eu sou funcionário, o meu número do bilhete. O número do bilhete é um número importante em qualquer realidade. Essa loja entra no sistema e vai, de alguma forma, encontrar os dados desse cidadão. Sabe que é trabalhador da televisão pública de Angola e que está em condições de, num crédito a 3, 4, 5 prestações, ter acesso àquele bem que quer comprar. Isso na nossa realidade não existe e pressiona quem? Pressiona as políticas públicas. Só que nessas políticas públicas só pressiona uma pessoa. Pressiona o Presidente da República, dando nota que eu vivo num país onde com o meu dinheiro eu não faço nada. O problema não está no Presidente da República, o problema está na equipa, da equipa da estrutura, que tem que, de alguma forma, dimensionar instrumentos que nos permitem ser iguais a outras realidades. Esse é o nosso grande problema. Luís, esta nova arquitetura, este documento, por exemplo, referencia também a redução significativa das desigualdades salariais dentro da própria função pública, dentro dos órgãos da função pública, e aqui procura uma espécie de paridade, ou estar estas assimetrias não serem muito visíveis. Aqui também uma certa visão de justiça a ser feita. Sim, esta é a questão. O desafio maior é a justiça social e neste aspecto as políticas públicas e os governantes têm sido muito injustos. Deixa eu dar aqui, sob forma de introdução, de como até anunciam a injustiça. É quando um ministro da Sonangol, o PCA da Sonangol, mas o ministro que gera e controla a Sonangol, diz para os parlamentares, para o público em geral, que temos na Sonangol mais de 2.000 funcionários que recebem salário, mas não trabalham. Quando tu vais a outros cenários, quando tu vais para aqueles que têm cargos políticos, olhas para as regalias que têm, é 5, 10 vezes mais do que o próprio salário. Quer dizer, no sentido de que o maior desafio e a garantia segura é exceder o cargo político que lhe dá garantias do seu filho viajar em primeira classe, o seu carro ser um V8 ou VX, mudar sempre de carro, do que com o seu próprio salário conseguir fazer uma modalidade de crédito, como disse o meu colega de painel. Temos pessoas, funcionários públicos, que nunca compraram casa, nunca compraram carro. Tudo lhes é dado por garantia. E temos funcionários públicos que este peso que o governo, a modalidade da venda das casas, em que, de um lado, o governo fez uma ação positiva, no sentido, é verdade que aquilo não foram definidas como casas sociais, prontos, mas pôs-se à venda, e que priorizou os funcionários públicos. Mas, de outro lado, está a penalizar a vida dos funcionários públicos porque é o único sistema em que se tira dinheiro diretamente da conta de salário dos professores, dos enfermeiros, e isto está a ter impacto direto na qualidade de vida e do salário. Ou seja, o governo, na sua política atual, deu duas mãos, não é? Quer dizer, criou políticas como esta de acesso à casa, em que o salário, pagas com o salário, e do outro lado, sempre que vai aumentando o salário, não significa quase nada para quem está a pagar uma casa na renda. E depois, e eu acho que a solução, no meu entender, o problema todos nós conhecemos, a solução passa, de um lado, o governo poder, vou dizer,
eliminar as categorias especiais de salário, passar a criar uma categoria de salário e também eliminar, passar a dar categorias de salários só porque tem canudo, certificado. Não. Isto prejudicou muito, está a prejudicar muito o setor público. Tem que uniformizar por carreira, por certificação de carreira. Ou seja, se eu sou professor há 20 anos, tem que valer esta carreira de 20 anos como professor, porque é tal questão que diz assim, o conhecimento pela experiência. E não venha alguém, logo que entra, assistimos esta reclamação na polícia, oficiais que entraram em menos de um ano, passaram pela escola, como já tinham ensino superior, foram logo como oficiais com salários que lhes dá alguma dignidade. E aqueles que tiveram 20 anos a progredir, como até foram do tempo da guerra, só estudaram até o ensino médio, continuam com salários mendigos, mas ele tem a experiência na carreira da profissão do serviço. Eu acho que o governo, e depois, o governo tem que colocar mesmo, desafastar-se das empresas públicas privadas. Essas têm que ter autonomia própria, mas o governo tem que, de alguma forma, regular os salários destas empresas com leis próprias, que diz salário mínimo, salário por categoria, não por categoria, mas pelo menos por função, para que tenha no interesse do governo sobrar mais dinheiro para vir de retorno às contas públicas. Mas só para terminar nesta questão das empresas públicas. As empresas públicas, é muito breve. As empresas públicas, elas gastam muito dinheiro com regalias, com casas, com eles próprios, para esvaziar dinheiro para dar nos cofres do Estado, e o governo não tem nenhum mecanismo de controlar estes dinheiros supérfluos para as pessoas. Eu mantenho, repito, não gostaria que se criasse uma ilusão sobre o que se espera dessa arquitetura remuneratória. Primeiro, essa arquitetura remuneratória tem que nos servir para perceber porque que, no fim da cadeia, os cidadãos encontram dificuldades para ter dignidade social. E essa ausência de dignidade social passa pelo facto de que, em vez de apontarmos só os problemas, dizermos que soluções nos levam a dar dignidade àquilo que as pessoas ganham como salário. As pessoas só vão ter valor no salário se eu resolver um problema que é básico. O problema do transporte. Nós somos um país forte. Não podemos alimentar, sermos reféns da existência de um serviço público apenas de táxi. O Estado tem que fazer o seu esforço de investir em transporte ferroviário, mas vão existir os consultores de sempre, que o Estado, a investir no transporte ferroviário de pessoas, não ganha nada, subvenciona e é um custo. Então, os outros países que têm transporte ferroviário não são países como o nosso. Como é que quando é para fazer em Angola já é um problema, mas nas outras realidades existem. Os mesmos que validam lá são os mesmos que negam aqui. Por outro lado, nós vamos olhar para aquilo que eu disse. Se o meu salário não me permite, eu vou, e é isso que faz muita gente confundir o estrangeiro, porque ele no estrangeiro ganha, o salário mínimo são o quê? O exemplo onde a maior parte dos angolanos está aí, Portugal, salário mínimo de 750, mas ele não paga o arrendamento de uma casa menos de quanto? Menos de 500 euros. Ele lá paga energia, paga água, tem transportes públicos. Quando nós conseguirmos diluir aquilo que as pessoas ganham, não só numa oferta de serviços, como uma modalidade diferente da aquisição de bens, nós vamos perceber que o Kwanza tem valor. Por isso eu sugiro, só para fechar, sugiro que este trabalho que está a ser feito não sirva para criar uma expectativa ao cidadão, mas sirva para criar indicadores que nos permitam
dar mais valor social e dignidade ao nosso Kwanzaa. Muito bem. Então, um minuto para olharmos, Luís Jimbo, e estamos a falar aqui da melhoria de condições, um minuto para olharmos nesse anúncio do Governo que reafirma a melhoria de condições sociais para dos antigos combatentes e veteranos da pátria. Olha, eu acompanhei o discurso do ministro e o discurso, a intenção é acertada, não é? É olhar para aquelas questões que são problemas nestes mais velhos e resolvê-los. Estes mais velhos gastam muito dinheiro com saúde, têm muita debilidade na mobilidade e também têm deficiência na alimentação. O que eu acho que o governo tem que pensar fora da caixa. Tem que, por exemplo, fazer parceria com instituições sociais, como as igrejas, que têm até sociedades da terceira idade, em que, por via de um mecanismo, possam realizar atividades que dão mais mobilidade aos mais velhos, se divertirem-se mais. O governo tem que criar uma capacidade de registro, controle e cadastramento desta classe de combatentes e veteranos que, com um simples cartão, se chegar numa farmácia, se chegar a qualquer hospital, privado ou público, é atendido e a sua fatura vai diretamente para um fundo específico do governo que atende isto. Quer dizer, e porque depois é uma classe da população que já tem uma esperança de vida muito curta, nem pode fazer crédito, nem pode... Eu acho que o governo tem que sair fora da caixa e arranjar soluções já está muito... mesmo a fechar, Luís. Eu muito vou dar um minuto para também, olhando para esse tema, para o Eugênio. Um minuto para falar dos antigos combatentes é discriminatório. Mas estamos no fim, o tempo perto. Pronto, vou aproveitar. Mas, é assim, Exato. os episódios, os eventos vividos por Angola, ocupação colonial, guerra do algodão aqui do Baixa de Caçães, os nossos eventos da paz, da guerra civil à paz, nós devíamos sim pensar um bocadinho fora da caixa e criar condições de fazer dos antigos combatentes uma dignidade de referência. E olhe só, eu estive nas festividades do desfile do 11 de novembro. Olhem para os nossos antigos combatentes, a classe que representou os antigos combatentes, quase só tinham uma medalhazinha. O Ministério da Defesa tem que medalhar mais, tem que medalhar. Os nossos antigos combatentes têm que morrer como símbolos de um processo de comprometimento com a pátria. Um antigo combatente está a morrer com uma medalha, sabe, apenas. Temos que valorizar esse esforço do presidente, mas o país tem que medalhar mais, tem que honrar mais. Quanto à dignidade que é necessária, não é a ausência de políticas. Nós temos casos que governos provinciais cedem terrenos para projetos estratégicos dos antigos combatentes. Sai o governador, o diretor que está na função, passa o terreno como seu. Nós temos problemas sérios. Há pessoas, todo aquele que goza com um projeto que visava dar dignidade aos antigos combatentes, devia ser sancionado com uma cadeia correcional mesmo. Não essa leviana que se dá, porque não é falta de políticas. O que acontece, só para fechar, é que as pessoas, como veem os antigos combatentes apenas como pessoas que já não têm valor nenhum, também os tratam com essa condição. Já estamos em cima do tempo, são 23 horas já, em cima do nosso tempo. Vai-me restar despedir-se do Luís Jimbo, do Eugênio Clemente, e a promessa de estarmos juntos no próximo domingo. Lembrar que o Senegal venceu o CAN, venceu o Marrocos por 1-0. Assim, caro telespectador, mantenha-se aí porque a nossa missão é informar. Boa noite.